Você abre a Bíblia, ou enquanto você abre a Bíblia, em 2ª carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Elias, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade especial que o Senhor me concede estar com os irmãos pela 3ª vez voltando a esta igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Fiquei muito feliz, parabenizá-los pela iniciativa, achei fantástico. Fui ministrado e abençoado aqui. Quem mais alguém foi abençoado aqui nessa noite, irmão? Eu fui, dei um puxão de orelha aqui, Mike, mas tudo bem. Fazer o quê, né? A gente só aprende assim muitas vezes, né? Mas, só para compartilhar com os irmãos, minha esposa está fazendo uma cirurgia agora, quinta-feira, fruto de negligência. Se ela tivesse tido um pouquinho mais de cuidado consigo mesma, não precisava passar por esse procedimento cirúrgico. Vai fazer a cirurgia quinta-feira por causa disso, né? Vai ser uma cirurgia bem mais complicada do que seria um tratamento mais simples, porque, não, depois eu vou, mas tem essa visita, não, mas tem essa irmã que eu tenho que ir lá, e tem esse negócio, tem esse processo, tem isso. A gente vai deixando em segundo plano, e aí chega a conta, né? E depois não adianta reclamar com Deus, Senhor, mas eu fiz, né? Não adianta, nós temos que nos cuidar em tudo. Deus abençoe pastor Wellington, pastor Djalma que me acompanha, os irmãos que vieram também lá de Itaú, né? Que bom encontrar os irmãos aqui, que surpresa boa, né? Encontrá-los aqui. Eu quero agradecer a Deus então e dizê-los que o Senhor falará conosco uma vez mais. Você crê nisso? Deus pode falar contigo? Vou perguntar de novo, Deus pode falar com você? Então prepara os ouvidos aí para ouvir algo de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito: deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou pedir a sua permissão para que a gente leia não só o versículo 7, mas eu queria ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que nos resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você está comigo, diga amém. Se assente, se acomode. Falar dessa carta paulina é interessante porque a 2ª carta de Paulo aos Coríntios é talvez uma das cartas mais pessoais do apóstolo, né? Nessa carta ele simplesmente fica muito emotivo e preocupado, e a ideia de Paulo aqui é simplesmente dizer aos irmãos em Coríntios: ora, nós temos aflições, necessidades, mas a igreja tem responsabilidades. Ele vai tratar de bases da igreja, como perdão, restauração, cuidado e vida. Mas no capítulo 4, especificamente, numa bela seção dessa carta, Paulo tem uma premissa, por isso que eu fiz questão de ler do versículo 1 até o versículo 7. O texto mostra, desde o versículo 1 e vai encerrar no versículo 16, a preocupação de Paulo em falar dos desafios que cada um de nós enfrentamos. Ele tem uma palavra de ordem, um segredo, uma vitamina espiritual para ministrar àqueles que estão enfrentando os seus desafios. Ele fala: olha, nós temos grandes desafios, mas nós não desanimamos, nós não desfalecemos, nós não paramos, não desistimos, porque o Senhor está conosco. Ele explica que há uma grande vantagem em nós, por entendermos isso,
que literalmente não entregamos os pontos, apesar de tudo que se coloca diante de nós, porque nós acreditamos que tudo que fazemos, não fazemos por nossa própria força, fazemos porque o Senhor nos impele a fazer. Baseado nisso e nessa introdução, eu quero rapidamente, eu prometo que eu não vou ser desonesto com você no tempo, eu tenho que pensar com você algumas coisas. A primeira coisa, nós temos vivido uma geração em que nós estamos muito preocupados com o quê? Para vocês terem uma ideia, parece que nós somos igual os soldados de Israel enfrentando Golias. Golias grita de lá, dizendo, não tem homem aí. Alguém, ao invés de fazer a preocupação de avaliar as circunstâncias, avalia quem é Golias. E diz que Golias tinha 2,90 m, Golias tinha uma lança que a ponta, ninguém pegou a ponta da lança de Golias, mas eles ficaram de lá calculando, eu fico imaginando calculando, né? Ah, mas aquilo é cobre, aquilo é cobre. Ah não, então se deve ter 10 centímetros de tamanho, 4 de espessura, mais uns 3 ou 5 de profundidade, aquilo deve pesar uns 12 quilos. E começam a escrever, porque parece muito com a nossa geração. A gente hoje precisa, estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos apresentar assim. As pessoas querem que nós descrevamos quem somos assim, com nossas formações, com nossa capacidade, com nossas realizações. Está errado de forma nenhuma. O problema não está nisso. O problema está não entendermos quem somos. Porque a nossa preocupação com o que fazer, como fazer, o que realizar, o que temos, o que conquistamos, o que realizamos, o que seremos, o que vai acontecer. Nós temos uma geração, e aí eu acho que o Mike podia falar disso para nós aqui, eu atendo algumas pessoas no gabinete, e eu vejo que a gente vive futuro demais, ansiosos, vive passado demais, depressivos, mas o presente parece estar esquecido. Porque tudo que nós fazemos é o quê? Mas e o que fazer diante disso? Quantas vezes a gente levanta de manhã, ao invés de nós preocuparmos exatamente com aquilo que Deus tem de propósito, a nossa preocupação é responder os nossos o quês. E estamos cheios de quê? E nos questionamos o tempo todo. O que Deus trouxe ao meu coração, e eu dizia, né, para a minha alma, que eu disse, eu vou ter dificuldade de falar, porque não é um assunto que é fácil da gente falar, mas com muita liberdade, temor e tremor, eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer que chegou a hora de você mudar o seu questionamento, parar de perguntar os quês e os porquês, e começar a identificar os quens. Nós estamos vendo uma geração em que nós aprendemos que vale poder. As pessoas lutam o tempo todo por poder. Poder de posição, poder de realização, poder de influência, poder de resultado. Pastor, está errado de forma nenhuma. O erro não está em querermos ter ou fazer. O erro está em não fazermos de uma forma que aquilo que nós realizamos cumpra o propósito de Deus em nós. E aí nós ficamos presos nos quês e nos porquês. É tão sério que nós não temos mais uma preocupação de nos apresentar exatamente como deveríamos. Nós temos a preocupação de apresentar de uma forma que as pessoas identifiquem em nós alguma qualidade que nos faça superiores, reconhecidos. E aí eu volto lá no nosso professor que disse, não, a gente não vai no médico porque a gente acha que nós temos, né, a blindagem espiritual. Porque o nosso, imagina que vão pensar de mim, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um homem da igreja, eu estou na igreja, vou no médico, vão dizer o quê? Que eu sou fraco? Como é que eu vou orar para o enfermo da partir daí? Eu estou indo ao médico? Como se isso fosse algo pejorativo. E tantas outras coisas que vão acontecendo. Deus me trouxe aqui para dizer que você é aquilo que Deus diz que você é. E é nesta forma, talvez de forma simples, se eu não conseguir, me perdoa, tentar trazer ao seu coração e a sua cognição a capacidade de entender quem você é. É essa a minha proposta para essa noite. Se eu te perguntasse quem você é, o que você responderia? Eu acho que o senhor ouve muito isso no consultório, né, doutor? Pergunta muito isso também. Quem somos? Quem somos? Literalmente, comece a se perguntar quem eu sou. Com que motivo você é sair de casa? Quais são as qualidades que promovem o seu coração, o sentimento de realização, de êxito? Será que você está igual ao apóstolo Paulo,
lutando apenas para viver um tempo de não desfalecer? Ou será que você consegue atrair para você os princípios que motivam o grande apóstolo, o grande mestre, o grande apóstolo Paulo, para dizer: não, eu tenho consciência de quem eu sou, eu sei que eu posso ser usado por Deus, eu sei que eu tenho habilidade com a pena para escrever cartas e orientar pessoas, eu sei que eu posso tocar vidas com aquilo que Deus colocou dentro de mim, mas eu sou um vaso de barro. E falar de vaso de barro é voltar lá na criação, né? A Bíblia diz que Deus pega a gente. E aí esse dia eu estava dando uma aula de teologia, falando com os meninos, a gente conversando sobre barro, né? A gente diz algo que precisa começar a pensar. E aí eu acho que a gente vai começar a destruir essa ideia dos porquês e dos quês. É interessante porque a Bíblia diz que o Senhor desceu, foi lá, com as suas próprias mãos, fez um bonequinho de barro, soprou nas narinas dele. Só que aí ele arruma um problema para a gente. Como assim, pastor, um problema? Vamos virar alma vivente, que maravilha, show de bola. Tudo no jardim perfeito, jardim no Éden com tudo aquilo que era necessário e perfeito. E a Bíblia diz para nós que daqui a pouco, né, acontece um ato no jardim, que você conhece bem, que gera uma cisão no projeto. A Bíblia diz que, não é, a serpente, se incorporada por Satanás, convence Eva de comer uma fruta. Aí a Eva, persuasiva, convence o irmão Adão. O irmão Adão come da fruta. Daqui a pouco, 3:9 de Gênesis diz que o Senhor chega no horário comum do dia e diz: aonde, Adão? Aí de repente há um susto, porque o Senhor pergunta e nada acontece. Daqui a pouco sai de trás de alguma árvore um rapaz vestido com as folhas de figueira que ele tinha cozinhado e disse: Senhor, é o seguinte, eu ouvi a voz do Senhor desde que o Senhor chegou, mas eu fiquei com medo. Quem não tem consciência do que acha que é o pecado que vai te tirar da presença de Deus. O pecado nunca tirou ninguém da presença de Deus, porque se fosse assim, João não teria dito que todos somos pecadores. O que nos tira da presença de Deus é a culpa e a vergonha. Porque se você se arrepender, tem perdão para quem se arrepende, sim ou não? O sangue de Jesus há poder, sim ou não? Ora. E a Bíblia diz para nós que ele vai amaldiçoar então o Senhor, lançar a sentença sobre o homem, o suor do seu rosto, sobre a mulher, com dor terá filhos. E o que mais me incomoda é sobre a serpente. Diz assim: você vai rastejar, e o seu alimento vai ser pó. Alguém já viu cobra comendo terra? Então cadê esse negócio, pastor? Está errado. O senhor disse que ela comeria pó. Eu vejo ela comendo rato, eu vejo ela comendo ovo de galinha, eu vejo ela comendo animais. Mas que história é essa? Vamos voltar um pouquinho? Nós somos feitos de quê? Então quem alimenta a serpente somos nós. O alimento de Satanás somos nós. O banquete do inferno de Satanás somos nós. Somos nós, pastor, mas aí fica totalmente contrário à Bíblia. A Bíblia diz que quem está em Cristo não é condenação há. A Bíblia diz que o Senhor guarda, é verdade. Aqueles que por Ele são chamados, redimidos, escolhidos, separados, são vasos de barro, mas tem tesouro dentro que te guarda e não permite que Satanás lhe use como alimento. Agora tem muita gente, e aí o que me assusta é porque tem muita gente que a culpa é tudo do cão, né? Não, meu Satanás, pastor, o inimigo está furioso. Se levantou contra mim de um jeito, pastor, você não tem noção. Estou vendo o pior momento da minha vida. Aí você pergunta para ele: me conta um pouquinho da sua história. Aí ele vai ter que arrumar uma desculpa, porque se ele falar a verdade, ele vai ter que provar para ele mesmo que ele está só colhendo o que ele plantou. Aí ele tem que arrumar um monte de desculpa boa. Não, pastor, por quê? Por quê? Então a minha proposta essa noite é essa. Primeira coisa, eu quero que você traga no seu coração: nós temos um ministério glorioso. Paulo diz para nós que nós temos um ministério. O texto que nós lemos aqui diz que eu e você somos chamados por Ele, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Talvez você não tenha consciência, mas cada homem é uma carta lida de Cristo. Cada um de nós. Pastor John Wesley, no final do século XVIII, ele ministrou numa pequena igreja uma mensagem que ela marcou muito para mim. Eu separei um trecho para trazer para você pensar comigo.
Ele começa a mensagem com a introdução dizendo assim: por quanto tempo o homem foi um mero enigma a si mesmo? Por quantas eras os mais sábios dos homens foram extremamente incapazes de revelarem os mistérios, de reconciliarem as suas entranhas, de entenderem quem são. Já no século XVIII a gente ouvia o pastor John dizendo assim: olha, tem muita gente vivendo uma crise interior absurda, porque o tempo todo ele quer produzir, ele quer ser, ele quer que as pessoas tenham capacidade de ler, de acordo com aquilo que ele imagina que as pessoas devem ler. O problema é que Deus não te fez por acaso, Deus te escolheu para te fazer filho. Quem é filho é herdeiro, quem é herdeiro tem consciência de quem é. Tem uma frase que eu gosto muito de usar lá na igreja. Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos. A casa de pastor é uma benção, a casa de pastor é uma maravilha, né? A gente nunca sabe como é que vai ser o dia, é bom demais, é uma maravilha, né? Inclusive eu fiz uma oração, sugiro você não fazer. Eu fiz uma oração no começo da pandemia. Eu estava vivendo um tempo de preocupações. Eu falei: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu estou meio que numa situação difícil de decisões, eu vou entregar a minha agenda para o Senhor. Se eu soubesse o peso dessa oração, não teria feito. Eu fiz essa oração inspirada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, quando Paulo pergunta para o Senhor: o que o Senhor quer que eu faça? Aí eu fiz a oração dizendo: Senhor, a minha agenda é tua, faz como o Senhor quiser. E tudo mudou, e a gente nunca sabe. Mas sabe o que me encanta? É que pode acontecer o que acontecer, pode chegar visitas, pode acontecer de alguém dividir conosco o pão nosso de cada dia, o que for. Mas se meu filho chega da escola, se minha filha chega do trabalho, independente do horário que seja, a comida dela está lá, a comida dele está lá. É assim ou não é? Ninguém, eu nunca vi a minha filha chegar em casa, o meu filho ficar brigando, falar: pai, por que tem esse monte de gente aqui em casa, e a minha comida, e a minha parte? Quem é filho tem consciência de que ele chegou em casa, independente de quantas pessoas estejam lá. O do filho está lá, separado, guardado, porque é filho. Nosso problema está em entendermos a nossa identidade espiritual, queridos. Nós precisamos começar a compreender isso. E aí, toda a sabedoria humana, eu concordo com alguns pensamentos, porque toda a sabedoria humana não foi capaz de responder essas perguntas para o homem. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua sabedoria extraordinária, Ele simplesmente vem e clareia uma luz. A ideia de Deus aqui essa noite, para mim e para você, é que independente da forma que você chegou aqui, você entenda que eu e você somos chamados por Deus, capacitados por Deus, escolhidos na sua soberana vontade, para que o nome dEle seja glorificado em nós. Então eu preciso entender quem sou, para dar glória ao nome do Senhor naquilo que Ele me escolheu. O meu ministério, o seu ministério é glorioso. Pastor, e por que eu tenho que entender isso? Porque se o meu ministério, o seu ministério é glorioso e Deus nos chamou para isso, eu preciso entender que esse tesouro que está num vaso de barro precisa ter alguns compromissos meus. Já aprendemos aqui da parte técnica. Deixa eu trabalhar um pouquinho espiritual. Eu e você precisamos guardar no meu coração e no seu, que não temos a liberdade de desistir do grande plano que Deus tem para a minha vida e para a sua. Eu não posso parar. Vivemos uma geração em que está negociando demais, parando por qualquer coisa, qualquer circunstância. Desculpa, pastor Elias, mas vai lá. Qualquer circunstância, é um olhar torto de alguém, é alguém que não cumprimentou alguém, é alguém que não abraçou alguém, é alguém que não falou com alguém. Vamos negociando e vamos colocando Deus no segundo plano. Deus me trouxe aqui para dizer que o teu ministério é precioso, a tua escolha é extraordinária. Deus não permite você desistir. Está difícil, então glorifique a Deus. Você está no caminho certinho. Deus me deu um dia uma ilustração interessante. Estava ministrando a igreja. Ele falou assim: meu filho, fala para a igreja que eu quero entregar hoje o certificado de matrícula na escola da renúncia para todo mundo. Eu disse: sim, senhor, pastor. Sim, senhor, meu Deus. Ele falou assim: o Espírito Santo trabalhou comigo, aquele dia foi lindo. Ele falou assim: fala para todo mundo. Aqueles que estão no ponto de dizer: eu não aguento mais, chama para frente. Eles vão receber o certificado de matrícula na escola da renúncia. Não entendeu? Eu vou te ajudar. Sabe quando é que você está matriculado na escola da renúncia? Aquela mesmo que diz: negue-se a si mesmo, não quero dizer sua cruz e siga-me. É quando você olha para o céu e diz: Deus, eu não aguento mais. Seja bem-vindo à escola da renúncia. Deus está pesado. Seja bem-vindo à escola da renúncia.
Deus, eu não sei o que fazer. Seja bem-vindo à escola da renúncia, mas não desista, porque Deus lhe confiou esse ministério. Eu fico imaginando, queridos, se todos nós, nós temos algumas conversas, e eu fico pensando assim, algumas coisas do meu coração. Deixa eu abrir o coração com vocês. Eu fico pensando algumas coisas, por exemplo, quando eu chego para alguém e confio nele uma responsabilidade, eu falo assim, irmão, por favor, você poderia me ajudar nisso? Posso, pastor? Olha, meu sonho é esse, meu desejo é esse, eu quero fazer isso, eu imagino que a gente pode fazer isso. Ô pastor, pode contar comigo. Aí daqui a pouco, por alguma razão, alguma circunstância, os projetos não se realizam, não se concretizam normal. Eu fico imaginando a frustração que a gente fica, nós como humanos, de colocar a responsabilidade, de esperar algo de alguém que não se concretiza, confiar em alguém que não dá resposta. A gente desespera e diz, meu, por quê? Meu Deus do céu, prestava tudo e tão bem, de repente parou tudo. Imagina Deus alcançando você lá no lamaçal de pecado, dando uma segunda chance para você, o inimigo lutando para destruir sua vida. Deus disse, não vai, esse é um escolhido meu. O inimigo programando tudo para acabar com a tua história. Deus dizendo, toca não, porque no meu ungido você não toca. Eu fico Deus olhando para você e dizendo, você é um investimento da minha graça. Você tem dons e talentos que eu te dei, te capacitei, te enchi. Você sente a minha presença, você ora, eu falo contigo. Você canta, o seu coração se alegra. Você me adora, eu me manifesto a minha presença em ti. Quando você simplesmente chega nesse lugar, ou está na minha presença, as coisas mudam. Eu tenho feito tanto por você, imagina o investimento de Deus, e você olhar para o céu agora e dizer, Deus, o seu investimento foi top, mas estou pulando fora, tá? Me inclui fora dessa, estou fora. Ou você entende quem você é, ou Deus não pode fazer o que Ele quer fazer através de você. Anota aí no teu coração, o teu futuro está no passado de Deus. Você nem pensou, ele já sabe. O teu futuro está no passado de Deus. Ele já sabe o que vai acontecer. Pastor, então Deus sabe por que eu estou passando? Ele sabe. E vou dizer mais, glorifique a Ele se você está passando em alguma circunstância, como Paulo passou, de ver a igreja que ele tanto amava com tantos problemas. Imagina, irmão, Paulo estrutura uma igreja em Corinto, uma cidade que ele ficou por mais de 2 anos, investindo tempo, cuidando. Aí daqui a pouco ele sai de lá, passam poucos meses, alguém fala assim, está sabendo não, Paulo? Estou não, tem um probleminha lá, varão. A galera lá está meio complicada. Tem alguns dizendo que são de Paulo, outros dizendo que são de Apolo, outros dizendo que são de Pedro, outros dizendo que são de Cristo. Tem detalhe, lá tem um rapaz que resolveu ter um caso amoroso com a madrasta. A igreja está meio complicada. Imagina o Paulo recebendo essas notícias, tendo que escrever uma carta para dizer assim, eu fiquei sabendo que o negócio aí não está bom, e aí, se vão continuar dessa forma? E Paulo não desiste, depois de escrever a carta aos Filipenses, depois de escrever a carta aos Tessalonicenses, no final da sua história ele resolve escrever a segunda carta, e com outra preocupação, dizendo assim, ei gente, eu preciso que vocês entendam, que por mais extraordinária que seja a manifestação dos dons espirituais que vocês tenham, por mais que no meio de vocês tenham profetas, tem homens que tenham visão, mulheres que falam em línguas estranhas, mas que nesse lugar existe o manifestar da glória de Deus, mas que tudo esteja caminhando e olhando por fora, parece perfeito, vocês precisam se lembrar de um detalhe, esse tesouro não é seu, é de Deus, e está num vaso de barro. Será que nós temos consciência disso? E a pergunta que eu quero te fazer essa noite, para terminar, é essa: você tem consciência do tesouro que você tem? Eu vi um corte de um vídeo interessante, uma senhora oferecendo a uma jovem, falando assim, eu tenho $1 milhão para te dar. Alguém deve ter visto esse vídeo aqui. $1 milhão para te dar. Ela falou assim, eu quero. Beleza. Vai ficar feliz? Vou ficar muito feliz. Não, realizada. Maravilhoso. Vou investir, vou não sei o que e tal. Se eu te desse 10 milhões, nossa, melhor ainda, não sei nem o que fazia. Esquece de mim, vou viajar, vou não sei o que. Falou, tá bom. Só que vou te dar 10 milhões agora, e o seu sepultamento é amanhã. Falando, não quero. Mas é 10 milhões. Eu não quero. Mas é $10 milhões, vai resolver, mas eu vou morrer amanhã, não quero. É engraçado que a pergunta de conclusão daquela frase daquela senhora foi, então 10 milhões é menos importante que acordar amanhã? Falou, claro. Falei, então por que você acorda reclamando?
Por que você acorda murmurando? Por que você reclama do sol, do calor, do frio, da chuva, da falta de chuva? Se é mais importante o acordar, por quê? Porque não tem consciência de quem é. Quem tem consciência de quem é, levanta o dia como Davi dizendo, oh, aleluia. Arabai, chorequela, récia. Ele levanta a mão para o céu e começa a declarar, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela habita, porque Ele afundou sobre os mares. Ele declara que a fortaleza, o recurso, a garantia dele. Ele declara que o sustento vem dele, porque ele sabe, ele tem consciência de quem ele é. Eu não sei o que está no teu coração essa noite, mas em nome de Jesus de Nazaré, traga para o teu coração, através do Espírito Santo dessa palavra, um despertamento. Inquira o teu coração. Se você não tem consciência, peça ao Espírito Santo hoje. Faça uma análise sincera na tua alma e diga, Senhor Espírito Santo, que tesouro que o Senhor colocou aqui dentro? A partir de hoje eu quero cuidá-lo, porque eu cansei de buscar apenas uma vida de poder. Eu quero autoridade. Qual a diferença disso, pastor? Poder é aquilo que você tem que impor. Autoridade é aquilo que você tem certeza que tem. É engraçado porque no nosso mundo, não é? A gente pensa, mas pastor, Deus, quando enviou Jesus destituído de glória. Sim, o apóstolo Paulo diz que ele abriu mão de todo o poder. Engraçado que quando ele vem aqui, apesar de ter aberto mão do poder, despojou da sua glória, nenhuma enfermidade que encontrou com Jesus ficou sem solução. Porque Jesus não agia em poder, mas em autoridade. E o que você quer para a sua vida espiritual? Pastor, eu quero ser alguém que faça diferença, toque vidas, mude histórias, abençoe a minha casa. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser alguém que transforme minha família, eu quero ser um bom esposo, eu quero ser alguém que transforme os outros, eu quero ser conselheiro, eu quero ser alguém que transforme a igreja onde eu estou, eu quero ser um bom líder espiritual, eu quero ser alguém que transforma a sociedade, eu quero ser um testemunho. Aonde eu passar, as pessoas podem não gostar da minha cara, achar que eu sou gordo, magro, feio, alto, baixo, mas vão ter que dizer, é homem de Deus, é mulher de Deus, é chamado por Deus, é escolhido por Deus. Deus tem algo na vida dele, eu gosto de falar com ele, apesar de eu não gostar do jeito dele, mas ele fala algo que mexe comigo. Nós temos que aprender que homens e mulheres que são usados por Deus não são aqueles que imaginam ter, são aqueles que simplesmente têm consciência de quem são na presença do Senhor e da sua palavra. Eu vou pedir ao Espírito Santo para te ajudar nisso essa noite. Eu não vou ser desonesto com vocês, eu já falei mais do que devia, e vou encerrar aqui a nossa conversa de hoje com esse chamado para o seu coração. Você tem certeza que você tem esse tesouro? A minha orientação para você é, considere que você tem esse tesouro, um vaso de barro. Considere que você tem tudo isso que Deus te deu, mas o que está guardando isso é frágil. Não negligencie o cuidado que você precisa ter com o barro, com o vaso que Deus te deu e que você é. Não negligencie, lembre disso, você é pó. Eu e você somos, se nós não vigiarmos, por isso que a Bíblia diz vigiar e orar, que se a gente não vigiar, a gente vira alimento para Satanás. Pastor, quando é que eu faço isso? Posso falar, pastor Elias? Ô Jesus, tem coisa que fica bem no estreito a gente, né? Eu vou falar. Quando você, ao invés de abençoar, amaldiçoa, você está alimentando Satanás. Quando você é desonesto no seu trabalho, você está alimentando Satanás. Quando você é desonesto com a sua saúde, você está alimentando Satanás. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Quando você está sendo simplesmente alguém negligente com as suas disciplinas espirituais, materiais, profissionais, você está alimentando Satanás. Quem tem consciência de quem é, não tem dúvida de que posicionamento tem que ter. Alguém chega com um prato de lentilha e fala assim, negocio não, porque eu tenho certeza da minha herança, eu sou filho, eu não preciso vender, porque ainda que eu não tenha aqui agora, eu tenho um Deus que vai providenciar para mim o que eu preciso. Eu não preciso negociar. Eu não preciso abrir mão, eu não preciso vender, eu não preciso. E aí eu fico pensando, né, para eu encerrar, para um pouquinho só. Será que, não sei se eu posso pedir para ficar de pé, pastor? Porque se eu ficar de pé eu paro mais rápido, porque senão eu sou empolgado. Vamos ficar de pé, irmão? Eu paro mais rápido, o Hobbit, que eu tenho mania de falar demais. Me faça uma gentileza. Comece a pensar o dom que Deus te deu.
Que talento que Deus te deu? Pense comigo um pouquinho só. Que tesouro é esse que Deus te deu? Para só um pouquinho para você pensar comigo, por favor. Talvez você fale assim, pastor, eu olhando aqui não tenho tesouro nenhum. Você é um bom pai, você tem exemplo na sua casa, você é um bom filho, você é uma boa esposa, você é um bom esposo, você é um bom profissional, você é respeitado na área que você exerce sua função profissional. Isso são talentos, são habilidades, são qualidades, são tesouros. Qual o tesouro que mais importa para você? Pare para você pensar. Agora, me faça uma gentileza, um exercício simples. Vislumbra ou olha para esse tesouro. Enxergue o resultado dele, sem que esse tesouro alcance alguém. Vou perguntar de novo. Imagine o resultado desse talento que Deus te deu, sem que esse talento chegue a alguém. É impossível, já notou? Nenhum dom. Pode ser o dom mais... Não, pastor, meu dom é ser disciplinado demais. Eu sou organizado, eu não perco um minuto do meu dia, não perco... Para você pensar, tudo que você faz, independente de qualquer coisa, é para servir alguém. O problema é que nós estamos preocupados em encher o Ibornal, pastor Wellington. Ao invés de queijo para servir os nossos irmãos, nós estamos preocupados em levar pedra para destruir os nossos gigantes. A pedra que você vai destruir o teu gigante, ela está do lado do teu gigante. Deus vai fazer o rio da vida, fazer ela rolar. Você lê o texto, você gosta de texto, o texto diz que é seixo rolado. Deus vai fazer o rio da vida rolar essas pedras para chegarem perto do lugar onde você precisa delas. Fique tranquilo. Você tem que parar de preocupar em encher o teu embornal de pedras para matar gigante. Os teus problemas serão resolvidos quando você aprender a levar queijo para a guerra. O que é isso, pastor? O teu talento e o teu dom precisa chegar em alguém. Desculpa, o teu bom dia nunca foi tão importante quanto na atualidade. Um abraço em alguém da sua confiança, filho, esposa, esposo, amigo, profissional, colega, nunca foi tão importante quanto agora. Uma palavra de carinho a alguém nunca foi tão importante. Depois você conversa isso com o Maico. Ele vai te contar um pouquinho do que ele ouve no consultório. Pessoas que não conseguem se realizar porque um dia alguém chegou e falou assim, você não presta. Sim ou não? Marcou na história, nunca mais conseguiu realizar nada na vida. Até que alguém chegou e falou assim, não, vamos ressignificar isso. Não é? Essa palavra que vocês usam, né? Vamos ressignificar isso? Não é isso que a pessoa quis dizer. E aí você começa a identificar. O que você quer? Qual é o teu sonho espiritual? Eu vou te dar uma senha. Tudo, e aí se você quiser ir para a Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tudo o que você precisa para ser o que Deus quer que você seja, já está aí, no tesouro que Deus colocou dentro de você. Vou dizer isso de novo para você gravar. Pastor, eu preciso dar mais, estude, prepare-se. Mas os talentos e dons, habilidades que você precisa para que você realize o que Deus projetou para você, já está aí dentro de você. José não era, mas dentro dele tinha todos os talentos necessários para ser governador. Davi não era, mas depois da unção de Deus e daquilo que Deus o fez viver, tendo a capacidade de entender o propósito de Deus, Davi se torna. Por que vive? Por quê? Perseguido por Saul. Davi tinha consciência da sua, mas ele sabia que os talentos e dons que Deus precisava para usá-lo estavam dentro dele. E a última observação que eu quero te fazer é essa: para de negar o que Deus quer fazer através de você, aquelas pessoas que você toca no seu dia a dia. As pessoas não podem mais ter uma visão equivocada a seu respeito a partir de hoje. Você é um homem de Deus. Homens de Deus transformam ambientes onde chegam. Homens de Deus são sal da terra, são luz do mundo. Aonde você chega, o ambiente vai mudar, porque os dons e talentos que Deus te deu serão úteis para a glória do nome de Jesus.
Se você ver que é o pronto lá, ao PSF para se tratar, ao chegar lá, você vai orar por alguém, você vai falar com alguém, você vai conversar com o médico, alguma marca vai ficar lá, porque o Senhor te colocou como sal da terra, como luz do mundo, e tem tesouro aí dentro. O vaso é de barro, mas tem um tesouro de Deus guardado aí dentro. Você pode orar comigo, por favor? Feche os seus olhos. Pai, eu sei que o Senhor está aqui, eu tenho consciência das minhas limitações. Eu queria te pedir, por gentileza, me ajude a identificar os talentos que eu tenho, os dons que eu tenho, que já me foram dados por Ti. Me dá a habilidade de usá-los para a glória do Senhor. Me faz ser um instrumento do Senhor nessa cidade, na cidade onde o Senhor me plantou, no lugar onde o Senhor me colocou, na empresa onde o Senhor me colocou, no ambiente onde o Senhor me leva. Deus, que todos que tocarem, Senhor, e forem tocados por mim, sejam abençoados da mesma sorte. Cada homem que está aqui essa noite, cada irmã que está aqui essa noite. Deus, que por onde eles passarem, ao tocarem alguém, a chegarem próximo de alguém, a abordarem alguém, ao saudarem alguém, eles possam emanar de si a autoridade do Teu poder e do Teu nome, e eles possam mudar ambientes aonde chegarem, porque são homens escolhidos pelo Senhor. Eu sei, Senhor Pai, que o Senhor vai nos conscientizar do cuidado que nós temos que ter com a nossa parte física e emocional, mas eu também tenho consciência de que o Senhor nos levantou para fazer diferença na terra, e como diferenças que somos, para a glória do Senhor, manifestar-se-á o tesouro que o Senhor tem escondido dentro de nós. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.